Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa que vai ajudar você, personal trainer ou educador físico, a faturar mais de 10 mil reais no mês. E esse é o nosso grande objetivo e o nosso desafio com você. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Lucas e no programa de hoje nós vamos falar sobre o sentimento de desvalorização que atinge a nossa profissão e sobre estratégias de como combatê-los. Mas por que esse tema, né, Guilherme? A gente fez recentemente uma pesquisa com profissionais de educação física no Brasil e dentre as perguntas que a gente fez, a gente questionava qual os principais pontos negativos que os profissionais viam na nossa profissão. Sabe qual a resposta que veio com muita frequência para nós? A desvalorização. Confesso que a gente já esperava essa resposta, né, Guilherme? Foi nenhuma surpresa, né? A gente conversando já com vários colegas, assim, ao longo do tempo, a gente já vê muito isso nas conversas entre a gente, né? E não é de hoje, né, Guilherme? A gente ouve desde sempre, né? Mas mesmo assim, mesmo que a gente já esperando essa resposta, a gente começou a se questionar. Mas o que faz o profissional de educação física se sentir desvalorizado? Quais os principais aspectos? Então, antes de entrar na nossa área, a gente procurou também, fez uma pesquisa na internet para saber o que faz, né, uma pessoa se sentir desvalorizada na profissão dela. Isso. A primeira coisa que a gente identificou é que não é uma exclusividade nossa. Né? Sim. Começa a procurar no Google, parece desvalorização profissional para professores, desvalorização profissional para nutricionistas, engenheiros, psicólogos, uma série. Mas de uma forma geral, analisando a parte de carreira, 4 itens nos chamaram a atenção, que é baixa remuneração, falta de reconhecimento, excesso de trabalho e falta de perspectiva de crescimento profissional. Exatamente. Então, a gente pode notar aí que não é uma particularidade da nossa área, né? Em outras áreas também existem fatores de descontentamento, né? E aí eles apontam esses aspectos aí como sendo os principais, né? Mas e por que combater? Por que é importante combater esse sentimento de desvalorização para os profissionais que querem atingir esse nosso objetivo que a gente fala de 10 mil reais por mês? Como que a desvalorização, como é que esse sentimento nos atrapalha? Atrapalha o nosso dia a dia, inclusive, né? Muito pela questão da nossa motivação, né? E da nossa autoestima. E eu até, nesse aspecto, eu costumo falar muito aqui com os professores, né? Da minha academia, que nós, professores, somos como se fosse um espelho para os alunos. Então, a gente precisa estar sempre motivados para dar aula. A gente que trabalha muito com idoso e também com um atendimento mais personalizado, a gente acaba recebendo muitas pessoas com particularidades, com problemas. Então, essas pessoas que vêm até nós, elas não têm vontade de fazer treinamento, não têm vontade de treinar, de ir numa academia, né? Muitas dessas pessoas, elas são recomendadas por médico, por exemplo. Então, tu imagina só, se uma pessoa com essas características começa um trabalho com a gente, entra numa academia e não tem motivação para treinar, se tu recebe ela também de forma desmotivada, provavelmente essa pessoa não vai durar muito tempo contigo. Eu costumo dizer assim, né, Guilherme? A gente tem inúmeros motivos, as pessoas têm inúmeros motivos para não querer treinar. É preguiça, é frio, é falta de tempo, é falta de dinheiro. Nós, profissionais, professores, a gente não pode ser mais um motivo. Né? Não pode chegar o aluno aqui e a gente receber ele verdade. Cansado, despreparado, desmotivado. Né? Exatamente. Esse é um dos fatores que é fundamental para a gente atingir o sucesso na nossa carreira. Muito depende, claro, do nosso carisma, do nosso conhecimento, mas também da nossa motivação e da motivação que a gente passa para o nosso cliente. Isso é o problema da desvalorização, esse sentimento, porque isso ele vai mexendo na tua autoestima, ele mexe na tua motivação, ele baixa a tua produtividade. E isso vai atrapalhando o teu rendimento, pode inclusive
frear, interromper uma carreira que pode ser de sucesso. Ah, sem dúvida. E isso não é exclusivo da educação física. Pesquisando na internet, a gente vê que é uma coisa recorrente em outras profissões. Com certeza. Bom, mas antes da gente entrar ali nos 4 motivos voltados para a nossa área, vamos definir então o que é desvalorização. Boa. Mas antes de definir desvalorização, vamos definir o que é valorizar. Vamos nessa. Pesquisando no Google, ali, valorização, significado, a principal mensagem que veio, o principal conceito que veio era reconhecer a importância de algo. Então, se a gente está falando em desvalorização, é a falta desse reconhecimento da importância. Então, o profissional de educação física, ele percebe que as pessoas não entendem a importância do exercício, da profissão, para a sociedade de forma geral. Quem é que nunca sofreu aquele bullying, já que é clássico? Tu está numa roda de amigos e aí tu fala que tu vai fazer educação física. E aí os amigos começam a tirar sarro, né? Falam, esse aí por 4, 5 anos vai lá para ficar jogando futebol. Não quer estudar? Não quer estudar. Vai jogar futebol, vai se divertir lá na faculdade. Quantas vezes a gente já escutou isso? Sabe que eu lembro direitinho a primeira vez que eu percebi, que eu senti esse sentimento de desvalorização com a nossa profissão. Estava no 3º ano do colégio, a gente estava naquela fase de inscrição para o vestibular. E aí aquela coisa, conversando com os professores e tudo mais. E no momento que eu falei para uma determinada professora, eu lembro direitinho que ela me olhou e disse, que desperdício. Quando eu falei que eu tinha me inscrito para educação física. Que ela quis dizer que tu era um bom aluno, mas que tu foi para um caminho... Eu acho que é nesse sentido, poderia ter inúmeras opções melhores, né? Sim. Mas eu acabei optando por uma opção que no entendimento dela não era uma opção boa. Não teria um futuro bom para ti. E nada contra a professora, pelo contrário, é uma professora que eu identificava muito com ela, valorizava muito ela. E acho que talvez até por isso que me marcou tanto. Porque, imagina, isso foi lá quando eu estava no 3º ano do colégio, já se vão mais de 20 anos. Mas me marcou. Olha só, esse então, já entrando na nossa área, é o primeiro motivo. É o primeiro aspecto. Falta de reconhecimento, né? E aí eu trago para ti um outro exemplo, que é ainda mais próximo para mim. Também me lembro como se fosse hoje, na época que eu passei no vestibular para fazer educação física. Na verdade, eu trabalhava numa empresa de exportação, né? E eu me lembro que na época eu tinha sido promovido. Eu trabalhava como office boy e na mesma época do vestibular, estava prestando vestibular para a URGS, eu fui promovido na empresa. E aí, além de ser promovido, eu passei também na faculdade de comércio exterior, que tinha tudo a ver com a empresa que eu trabalhava, né? Então eu ia receber também um percentual da empresa, eles iam me ajudar a pagar e tal. Só que eu passei na URGS. E aí foi aquela... Que a URGS é a federal. É a federal do Rio Grande do Sul. Exatamente. E aí pintou aquela dúvida, né? Bom, quando depois do resultado que eu fiquei sabendo, claro, cheguei em casa e, passei na URGS. Era meu sonho, né? Passar na URGS e tal, uma coisa que eu gostava então de fazer. E aí eu me lembro do meu pai me questionando, mas tu vai fazer educação física? Quer dizer que tu tá trabalhando há tantos anos na empresa, foi promovido e tu vai largar tudo com um belo futuro aí pela frente para fazer educação física? Rapaz, aquilo ali mexeu demais comigo. Mexeu demais. Mas mexeu também, vou te dizer, Lucas, de uma maneira que hoje para mim é um fator motivacional. Não que eu queira falar pro meu pai que não, agora eu tô ganhando dinheiro e tal, viu como ia dar certo, mas mexeu comigo no fato de me motivar para conseguir prosperar na profissão. E provar o contrário, né? Exato. Né? Então, essa questão aí de falta de reconhecimento está muito próximo da gente, tanto imposto pela sociedade quanto pela quem nos cerca, né? E é um dos fatores que tem a ver com a
com a desvalorização, Mas né? mais pra frente a gente vai falar como é que a gente acha que a gente pode lidar com isso, né? Mas só complementando essa questão desse sentimento que a gente percebe. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente aqui vai ter alguma história para contar desse sentimento de desvalorização, talvez menosprezo com a profissão. Certeza. E eu fico pensando até que ponto isso não afeta a nossa autoestima. Né? Porque é uma coisa que, pensa bem, a gente está falando quando a gente tinha 17, 18 anos, a gente estava ali ingressando na faculdade. Desde lá a gente já tem esse sentimento, a gente já percebe esse sentimento de desvalorização. Quanto que isso não pode influenciar na nossa autoestima? E é aquele momento onde tu está passando por muitas dúvidas, né? Sim, imagina. E tu tá decidindo a tua vida. Era só tu naquele ver o teu momento. caso, tu não sabia se tu fazia educação física ou comércio exterior. Super parecidas as profissões, né? Ou eu vou pro lado que realmente eu já estava indo, mas que não era da minha preferência, ou vou apostar naquilo que eu gosto e me dedicar ao máximo àquilo que realmente eu gosto. Eu tava em dúvida entre educação física e agronomia. Super parecido também, né? Mas quanto que isso não pode influenciar lá atrás, né? Tu ouvir todas essas críticas, esses contras à profissão. Né? Mas no fim a gente acabou optando e eu sou muito satisfeito, eu sou fã da educação física, assim, por isso que até hoje sigo estudando e trabalhando na área. Né? Eu também não tenho a menor dúvida aí do caminho que eu levei aí que tenha sido realmente o correto. Né? Bom, falando dessa parte de falta aí de reconhecimento, a gente pula então para um segundo motivo, que é o excesso de trabalho. Quem nunca passou por isso, né? Personal trainer, o fato de dedicar muitas horas do seu dia para o trabalho, né? Eu em vários momentos eu acordava às 5:30 da manhã, saía de casa, estava escuro, voltava para casa, era depois das 11 da noite, estava escuro. Então eu lembro que eu mesmo falava comigo mesmo, olha, não estou vendo a luz do dia. Sim. Porque era o tempo todo na rua. Mas é por isso, o personal ele tem que atender os alunos antes que os alunos vão para o trabalho. Então tu começa atendendo cedo. Ou então tu vai atender depois que eles saírem do trabalho. Então tu vai até mais tarde. Se sobrar um tempo, sobra de tarde, né? Que é um horário que teoricamente não é muito concorrido. Sim. Né? E me lembro muito lá no início, quando eu comecei a trabalhar como personal, eu estava com bastante aluno. E o que me chamava a atenção, assim, claro, eu era muito mais jovem também, né? E aquele grupo de amigos ali, que sempre organizavam uma janta de noite, um futebolzinho, e eu nunca conseguia participar. E eu me lembro como isso me incomodava, né? Porque, imagina, na fase jovem da vida ainda, tu tá abrindo mão da tua vida social. Sem dúvida. Hoje, claro, a gente pode estar, não falando daquela época, quando era jovem, mas agora, quanto tempo eu poderia estar perdendo de estar com a minha família, de estar descansando, né, de estar me dedicando mais ao meu trabalho, né? Não, e assim, a gente fala em aulas, né? Tu acorda cedo para dar aula, tu vai dormir tarde para dar aula. Mas nesse meio tempo tu tem que planejar os treinos, tem que montar treino, tu tem que estudar, precisa estudar o tempo todo, né? Então daqui a pouco tu está trabalhando, iniciando cedo, dormindo tarde, daqui a pouco tu está trabalhando sábado, domingo, feriado. Quem nunca? Quem nunca trabalhou feriado? Né? Tem que movimentar lá a tua rede social, que é um ponto importante que a gente vai falar muito no programa também, né? E isso aí te dá aquele sentimento de que tu não tem tempo para nada. Tempo para nada, exatamente. Um outro aspecto, e aí entra o terceiro motivo na nossa área, é a questão do estresse através do relacionamento interpessoal com os nossos alunos. Isso aqui todo mundo tem uma história para contar. O nome não é meio estranho, né? O relacionamento interpessoal, mas todo mundo vai saber o que a gente vai falar. Tem um exemplo aí, Lucas? Por exemplo, aquele aluno que ele cancela a aula contigo exatamente na hora, cara. Você tem aula marcada ali esse é clássico, às 10 horas da manhã, digamos, né? E aí às 10 horas ele te manda uma mensagem, olha, não vou poder ir. Quando é que a gente pode recuperar essa aula? E tu tá prontinho pra dar aula já, né, cara? Não, e aí acontece muito, 10 da manhã ainda tá na boa, né? Mas chega aquele aluno que dá aula às 6:30 da manhã. Aí é pra matar, né? E aí o que faz? E aí tu vai remarcar a aula com ele no outro dia? E a gente tá rindo aqui, cara, mas assim, ó, pra dar aula às 6:30 da manhã, 7 da manhã, tu acordou cedo. Às vezes tu deixa de estar com a tua família no início da manhã, né? Tu sai de casa cedo, pro cara chegar na hora e dizer que não vai, e aí depois querer recuperar.
Isso vai incomodando. Claro que vai. E aí tu vai perdendo aquela motivação que tu tem com o aluno, né? Não deveria, né? Mas acaba acontecendo esse desgaste, né? Que não é necessário pra gente, né? Vou te dar mais um exemplo. Desconto. Cara, desconto. Quantas vezes um aluno já chegou pra ti pedindo desconto? Aquele caso assim, ó. Pô, Guilherme, mas esse mês... eu vou dar uma fugida aí, vou fazer aula umas 2 semanas só. Dá pra fazer metade da mensalidade ou dar um desconto? E aí, digamos que tem a coincidência de a maioria dos teus alunos resolver sair no mesmo mês. Imagina. Acontece isso em janeiro. Fevereiro, né? Aí aquele mês tu já sabe que tu vai ter que dar desconto pra todo mundo. Então, se tu não tiver um planejamento aí, fica complicado, né? O outro desconto, às vezes tu passa o preço pro aluno e às vezes ele pede desconto de R$5. Não, mas não dá pra fazer por tanto, R$5 a menos. São coisinhas assim que vão te desgastando ao longo do tempo, porque mexe com dinheiro, né? Sim. Bom, mas a gente vai falar também, né, como é que a gente pode lidar com esse tipo de situação, né, um pouquinho mais pra frente. Então a gente já falou aí de 3 motivos, né? Vamos falar de um quarto, que esse é clássico também. Baixa remuneração na nossa área. E aí a gente tem até aí uns aspectos aí para trazer, para contribuir, né, com isso, né? A questão de piso da categoria, né? Acho que pode falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Estou pesquisando. A gente trouxe alguns dados mais para ilustrar. Né? Acho que no sentido de ilustrar essa questão da questão financeira. Mas antes dos dados, né, essa questão financeira ela incomoda tanto porque mexe direto com o teu poder aquisitivo. E aí a gente pega um cenário, estamos hoje em 2022, a gente está com inflação alta, né, na casa de 10%, a inflação acumulada do ano. E quando pega questões financeiras com a inflação alta, mexe direto no teu poder aquisitivo. Então, é um fator, talvez um dos mais significativos nessa questão de desvalorização. Sem dúvida. Mas a título de ilustração, a gente trouxe alguns dados aqui para passar. Uma convenção coletiva de trabalho aqui do Rio Grande do Sul, nesse período que a gente está agora, 2021, 2022, ele coloca como piso salarial do profissional com graduação o valor por hora de R$11,27. R$11,27. Se a gente fosse falar em profissionais com doutorado, esse piso ele é de R$20,98. Com doutorado? Com doutorado, R$20. Aí eu fui atrás também de alguns editais de concurso para universidades. E aí eu consegui uma universidade federal e uma universidade estadual. E aí, quais os dados que a gente traz? O profissional, que para tu entrar nesses concursos de universidade, tu tem que ter doutorado. Então é um nível de qualificação super alto já. Né? E se tu for adotar uma carga horária de 40 horas por semana, com dedicação exclusiva, os salários ficam em torno de R$11 mil. Doutorado, dedicação exclusiva, 40 horas por semana. Não é fácil a coisa, né? Dá para ver por aí. E olha o que a gente está propondo. A gente está propondo para você aqui um programa, uma série de conteúdos para que te atinja o valor de R$10 mil por mês. Não precisando de doutorado, mestrados, enfim. A gente tem estratégias aqui para que você chegue a esse valor e você, além disso, consiga se sentir mais valorizado, né? Que você tenha tempo para você também, né? Mas o nosso objetivo principal, no primeiro momento, é que você consiga atingir esse valor, né? E se sinta realizado na profissão, né? Que eu acho que é o que todo mundo busca. Só destacando, né, Guilherme, que não é que não seja importante o mestrado, o doutorado, claro, muito pelo contrário. Um mestrado, doutorado, sobe o nosso nível de conhecimento, dúvida, então
Aqui a gente está oferecendo, na verdade, aqui é como se fosse um atalho, né? Não seria esse um atalho, né? Mas é a possibilidade que tu não precise disso para atingir bons valores de salário. Se um salário de 10 mil é um bom valor. É um valor... Tu consegue ter um padrão de vida legal no Brasil. Então tu não precisa chegar no nível de um doutorado para tentar, digamos, ter a perspectiva de um bom salário. Até porque, se tu destina tanto tempo ao teu trabalho, possivelmente tu não vai ter nem tempo para conseguir daqui a pouco participar de um doutorado, de um mestrado. Sim. Então, pela limitação do tempo, tu nem vai conseguir iniciar, né? Então, aqui a gente está apresentando um caminho alternativo para que as pessoas consigam uma valorização maior na área, né? Esse é o grande objetivo. Eu acho que, na verdade, o que a gente vai falar aqui, né? É também dessa questão de entender o personal trainer como um negócio, como uma empresa. E isso é uma coisa que a gente não sai da faculdade com esse conhecimento. Na faculdade a gente tem muito conhecimento técnico, né, específico da parte de educação física, de exercício, de saúde, mas a parte de tu gerenciar um negócio, de tu gerenciar a tua carreira, de marketing, isso a gente sai... Eu vou te dizer, eu penso muito nisso hoje em dia, que eu deveria ter explorado muito mais a universidade. Porque a gente podia fazer outras cadeiras, né? Sim. De outros cursos. E, no entanto, eu não dava muita importância para isso. A gente não via a relevância disso na época. Então, tem que passar um tempo e tu passar por muitas coisas na tua profissão que tu começa a valorizar determinadas coisas, né, que tu poderia ter feito antes e acabou não fazendo. Mas eu vou te dizer assim, Guilherme, eu tive experiência na administração, eu cursei administração também. E, claro, me ajuda bastante, mas não tem especificidade do trabalho, do negócio do personal trainer. Então, acho que é importante a gente ter esses espaços para conversar sobre isso, porque isso ajuda pessoas que estão saindo da faculdade, que não têm a experiência, não têm pessoas que possam auxiliá-las nesse sentido. Então, a gente ter espaços para discutir isso, eu acho que é importante. Vai contribuir para valorizar a nossa profissão. E é justamente o que a gente está querendo buscar aqui, né? Então, a gente está trazendo aqui experiências que a gente já passou, né? E tudo isso nesse programa com o objetivo dessa valorização que a gente tanto fala, né? Tá, mas e aí, Guilherme? Como que a gente combate esses sentimentos de valorização? A gente falou quatro aspectos, né? Vamos recapitular aí. Falta de reconhecimento, excesso de trabalho, estresse nas relações interpessoais, baixa remuneração. E baixa remuneração. Vamos começar com a baixa remuneração? Pode ser? Vamos lá então. Baixa remuneração. O que fazer? Primeiro ponto que eu poderia citar é uma situação que acaba ocorrendo com muitos profissionais que trabalham como personal trainer, que é simplesmente abraçar o mundo, ou seja, abraçar qualquer aluno que venha para ele, né? Uma das coisas que a gente bate muito aqui é em a gente se especializar em uma área, num nicho específico, né? Então, como a gente trabalha, tá voltando nosso trabalho mais para o público idoso, a gente acaba tendo mais tempo para se dedicar exclusivamente, né, a esse público, e assim a gente acaba também, de forma indireta, assim, se tornando uma espécie de referência para os nossos alunos, e isso vai se espalhando, né? Então a gente tem mais tempo para se dedicar, a gente dedica o nosso conhecimento, o tempo para o nosso conhecimento sobre o público idoso, né? Então a gente adquire mais conhecimento sobre esse público e a gente não acaba assim se tornando uma coisa mais direta, assim. Então eu não tenho que estar estudando sobre as fases maturacionais da criança, né? Eu não tenho que estar estudando sobre a adolescência. Então eu dedico o meu tempo só para aquele público. Como a gente está propondo aqui um programa que é voltado para esse público idoso, né? Então, um dos pontos interessantes, a gente vai falar até o motivo do qual trabalhar com o idoso é importante porque tu ganha tempo,
né? E a gente vai já explicar isso. Mas calma que é no aspecto 2. Esse é o aspecto 2. Mas esse fato de se especializar em um público, a gente já começa a pensar nesse grande objetivo que é faturar mais de 10 mil, né? A gente pode até explicar agora esse segundo ponto aí, que é a questão do tempo, né? Do tempo que a gente tem, do horário, enfim. Eu só complementando só essa questão da baixa remuneração, a gente entende que no momento que tu te especializa, tu te torna um profissional mais raro. Diferente. Por quê? Porque tu dedica o teu tempo para estudar o processo de envelhecimento. Então tu começa a te tornar um profissional diferente, raro, e no momento que tu te torna mais raro, tu começa a se tornar mais procurado. No momento que tu te torna mais procurado, a tendência é que teu preço começa a aumentar. Tu te torna mais valioso, vamos dizer assim. Tu te torna mais valioso. Então, se a gente está falando em como combater a baixa remuneração, esse sentimento, definir um diferencial, definir o público-alvo que tu quer trabalhar. E nós defendemos o trabalho com idoso. Vai definir esse público-alvo, esse teu diferencial. Isso vai te ajudar a te tornar mais raro, vai te ajudar a aumentar o valor da tua aula e aí, consequentemente, aumentar a tua remuneração por mês. Sim. E até na hora de tu externar o teu trabalho, nas redes sociais, enfim, nessa parte do marketing, tu vai já afunilando isso, tu vai direcionando aquele público no qual tu vai se dedicar, né? E com isso tu começa a também se destacar, tu começa a se tornar uma referência para aquele público. Porque tu começa a conversar com ele. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: quem conversa com muita gente não conversa com ninguém. Não adianta conversar com criança, com adolescente, com pessoa que quer emagrecer, com um idoso. Tu acaba se tornando supérfluo, eu acho. Sim. Ou pelo menos raso demais. Exatamente. Muito bem. Tá, e aí o nosso próximo item. Como é que tu vai lidar com aquela questão entre aspas, do conflito entre o professor e o aluno? Aquela parte do aluno chegar atrasado e querer recuperar a aula. Né? Dele, daqui a pouco, pedir o desconto, né? E tu vai ceder isso? Como é que a gente faz para lidar com isso? Quais são as alternativas que a gente tem? Eu lembro, tinha um momento em que daqui a pouco cada aluno tinha uma combinação diferente. Tinha os alunos, não, mas esse aqui me pagava no início do mês, aquele lá queria me pagar no final do mês, né? E eu sentia muita dificuldade na gestão disso aí por essa confusão que gerava. Sim. Mas aí o que a gente faz, né? Então, uma das estratégias que a gente sugere é de entregar para o aluno, logo quando começa um trabalho, uma espécie de informativo, como se fossem as regras do teu trabalho, né? Pode ser de diversas formas. Tu pode mandar via WhatsApp, tu pode mandar de forma impressa, né? Pode ser um contrato, e aí a gente vai entrar numa outra conversa, né? Até tem um exemplo legal para citar para vocês. Mas, de qualquer maneira, o interessante é que a gente coloque regras do nosso trabalho para que nosso aluno fique ciente de como é que é o funcionamento, né, do nosso trabalho e com isso ele já fique preparado, né? Se acontecer, a gente já fica preparado se acontecer alguma situação como essa que a gente falou, né, de atraso, de falta à aula. Guilherme, e isso para mim me traz muita seriedade também. Quando tu entrega um documento informal, né, como um informativo, né, um documento mais informal, mas isso passa uma imagem de organização do teu trabalho. Sim. E isso contribui para a tua imagem como profissional. Uhum. Mas que tipo de pontos assim tu acha importante ter nesse informativo? Bom, é bom falar também que a gente vai ter uma aula só sobre isso, né, que a gente vai falar sobre essas definições de regras e tal, né? Mas questão assim de horário, questão de atraso, como é que faz em relação ao atraso, se o aluno daqui a pouco se ausenta numa aula,
se ele, o período que ele pode avisar, né, que ele vai faltar aula ou não, questões de pagamento, de férias, tudo isso são aspectos importantes para a gente deixar claro para o nosso aluno e a gente não ter esses probleminhas com ele. Então é bom a gente definir tudo no início para evitar isso. Porque deixa as regras claras. Exatamente. Fica bom para ti, fica bom para ele, que já sabe como é que vai ser essa rotina de vocês. Exatamente. E até um ponto que tu não comentou, mas que eu acho bem legal, é a questão de colocar nesse informativo, ou pedir autorização para o aluno nesse informativo para o uso de imagem. Exato. Né? Porque a gente está dando aula, às vezes a gente está filmando, está demonstrando, a gente quer divulgar nas redes sociais. Então já deixar nesse informativo esse acordo. É uma segurança para nós, né? Sim. Então, bem ou mal ali a gente está se protegendo, né? Até um aspecto, um exemplo que eu ia trazer, agora a gente vai discutir muito na aula ali sobre informativo, contrato, enfim, é justamente essa questão do contrato. Eu ia te perguntar, mas é um contrato ou informativo? Na verdade sim, eu vou te trazer um exemplo, porque lá no início, eu inexperiente, né, procurando fazer as coisas assim, de forma imediata, elaborei um contrato, né? Elaborei um contrato com a ajuda de um advogado na época, e eu comecei a dar aula para um aluno que era advogado, né? E era um advogado bem conceituado, cara conhecido assim. E aí lá no primeiro dia de aula, né, fiz avaliação nele e tal, conversei e tal, e tá aqui o teu contrato. Peguei para ele, me olhou assim, né, olhou o contrato. Aí ele falou assim: bom, Guilherme, tem alguns aspectos aqui, né, no contrato. Me diz uma coisa, se por um acaso eu não fizer aqui uma cláusula, não cumprir uma cláusula, tu vai me colocar na justiça? Cara, não, eu fiquei totalmente sem palavras, eu não sabia o que falar para ele, né? E aí me fez pensar, será que é válido trabalhar com contrato, né? E aí, obviamente, que eu comecei a conversar com ele depois disso, ele me deu várias dicas, né? Mas... Tu aproveitou para fazer uma consultoria com ele. Exatamente, eu já fiz uma consulta com ele, mas isso a gente vai conversar aí numa outra aula. Tá certo. Bom, vamos falar sobre uma outra situação, então, como lidar com a questão do excesso de trabalho, número de horas excessivos voltado para o trabalho. Será que tem alguma maneira, alguma alternativa da gente melhorar isso? Eu acho que nesse aspecto a gente vai acabar trazendo a brasa um pouco para o nosso lado. A gente no Sul, a gente tem esse costume de falar dessa forma, né? Trazer a brasa para o nosso assado, nosso churrasco. Mas quando a gente trabalha com um público idoso, a gente consegue gerenciar mais essa questão de horário. Por quê? Porque o público idoso, ele não tem, a maioria, ou grande parte deles já não tem mais o compromisso com o trabalho. Então ele tem uma maior disponibilidade de horário. Então ele pode treinar durante a manhã, ele pode treinar no meio da tarde. E se for ver, a maioria dos alunos idosos é o horário que eles treinam. O aluno idoso não treina de manhã cedo, algumas vezes, sempre com exceções, claro. O aluno idoso não vai treinar depois das 6, 7 horas da noite. Então é uma característica bem peculiar desse público e que traz uma grande vantagem para a gente profissional, né? Para quem está preocupado com a questão do tempo, aquele exemplo que a gente trouxe lá de ter mais tempo de noite para estar com a família, de fazer um happy hour, de sair com os amigos. Quem trabalha com público idoso normalmente atende no turno da manhã e da tarde e fica com a noite livre. Então, até tu ter a noite livre é um aspecto importante também até para o teu descanso, né? Para tu descansar, para no outro dia já cedo ali tu já tá disposto para trabalhar de novo. É tu ter tempo para fazer algo que é bom para ti. Seja pra estar viver, com a família, seja estar com os amigos, seja para estudar. E eu vou te dizer, essa sempre foi uma das coisas que sempre me incomodou na minha profissão, na minha área. Que, era essa questão de eu nunca ter tempo para fazer as minhas coisas, né? E isso me incomodava demais. E era um dos meus objetivos, né, ao longo do tempo, era eliminar o turno da noite para trabalho. Então, assim, demorou um tempo, né? Porque a demanda é boa à noite, né? Com certeza, com certeza. Mas a partir do momento que eu comecei a me direcionar mais para o público idoso, começou a mudar radicalmente isso para mim. E isso me fez um bem que hoje
eu tenho mais tempo para fazer as minhas coisas, para cuidar do meu negócio, para cuidar da minha profissão, da minha família, da minha filha, enfim. Jogar um futebol na quarta-feira. Futebolzinho, não tem coisa melhor que isso. E por muito tempo eu deixei de fazer isso. E foi muito ruim para mim. É engraçado que essa questão do excesso de trabalho, puxa, a gente vende saúde, a gente vende exercício físico, mas quantas vezes a gente não consegue treinar? A gente não consegue fazer o nosso esporte, o nosso treino, porque a gente está com a nossa agenda lotada. E aí falta tempo pra gente fazer aquilo que a gente considera importante que todo mundo faça. Verdade. Você não consegue nem treinar, né? É. Bom, um outro... Último aspecto, então, Guilherme. Falta de reconhecimento, De reconhecimento. É isso? E a falta de reconhecimento será que é por pessoas de fora, né? Ou será que a gente não se valoriza ao ponto de transferir isso, né? Para as pessoas? Eu acho que essa é uma pergunta importante, né? Quando a gente fala que falta reconhecimento pra gente, reconhecimento de quem? É um reconhecimento da sociedade? Porque se for reconhecimento da sociedade, o que a gente pode fazer para mudar? Na verdade, quando a gente fala em reconhecimento da sociedade, é uma questão cultural que está envolvida. E para a gente mudar questões culturais, a gente precisa, nós, adotar pequenas ações para, aos pouquinhos, ir tentando mudar essa cultura aqui da sociedade. E claro que assim, num aspecto geral, isso vem mudando um pouco ao longo do tempo, né? Se for pensar assim, 20 anos atrás, uma pessoa que tinha problema cardíaco, por exemplo, não era recomendado que ela fizesse exercício físico. Hoje em dia, com toda essa parte científica, com o acesso a informações que a gente tem, hoje em dia os médicos recomendam, como se fosse um remédio para o paciente, ele fazer exercício físico. Então isso, de um âmbito geral, assim, vem mudando também esse reconhecimento pelas pessoas, né? Com o idoso, então, que a gente trabalha, esse reconhecimento também é diferente, porque as pessoas, elas estão mais preocupadas com a saúde delas, com a funcionalidade, né? Com a autonomia que elas precisam ter, né? Com o envelhecimento. É diferente já para o público já adulto, adolescente, né? Então isso muda muito para quem trabalha com o público idoso também, tá? Bom, e essa questão de se valorizar, será que você aí que está assistindo, você faz por onde? Você realmente se valoriza para poder fazer com que as pessoas enxerguem isso? Como é que você está se contribuindo para melhorar a valorização, o reconhecimento do profissional de educação física? Essa é uma pergunta. Tu estuda? Tu te mantém atualizado? Quantos cursos tu faz por ano, por exemplo? Aí vai muito do profissional, né? Porque assim, tem muita gente que eu vejo e é seguido assim, que reclama de desvalorização, que ninguém reconhece o profissional de educação física, que o CREF é um problema. O CREF é o principal culpado pela desvalorização. Tá, mas e o que você faz pela sua profissão, pela sua carreira? Né? Você planeja os treinos dos alunos? Você entrega o resultado para o aluno? Então é um ponto importante para a gente estar questionando aí, né? E não ficar só criticando, né? Por que a gente pergunta isso, né, Guilherme? Porque quando tu te mantém atualizado, quando tu faz curso, os alunos percebem isso. Eles percebem e valorizam. Quando tu planeja o teu treino, quando planeja o treino dos alunos, o aluno percebe isso. Quando tu entrega resultados, e tu mostra o resultado para ele, seja uma avaliação, o aluno percebe isso. E essa soma de pequenas coisas vai fazendo com que o teu aluno te reconheça mais, te valorize mais. Vai valorizar, com certeza ele vai fidelizar mais, né? E com certeza ele vai estar te indicando para outras pessoas. É isso. E quando o aluno valoriza, acontecem coisas muito diferentes, né? Que a gente não espera. Por exemplo, eu já vi aluno reajustando por conta própria a mensalidade de professor. Isso é um fenômeno. Eu já vi por conta própria, juro. Mas acontece. E eu vou te dizer mais, acontece mais ainda com o público idoso. Te garanto isso. Sim.
Outra coisa, período que tivemos agora, 2020, 2021, período crítico, muitas pessoas isoladas dentro de casa, alunos que continuaram pagando mensalidade, mesmo sem fazer aula, não queriam fazer aula online, né, naquele início que estava todo mundo muito sem saber como lidar, não queriam fazer aula online, e continuavam pagando profissionais, professores, pelo reconhecimento, por entender que era importante para ele. Mas isso não foi uma coisa de uma hora para outra. Aquilo foi construído pelos professores. O professor que conseguiu isso, ele constrói isso no atendimento, pela atualização, pelo planejamento, pela entrega de resultado. Uhum. É importante, quando a gente fala nessa questão de se valorizar, de fazer um trabalho organizado, né, com base científica, e a gente poder externar isso, entregar. Isso que a gente precisa. Qual é o objetivo do aluno? Meu objetivo é poder fazer minhas atividades do dia sem dor. É isso que tu tem que entregar para o teu aluno, tá? E não simplesmente chegar numa aula, escolher exercício e fazer dessa maneira, né? Tem muita diferença entre o professor, o personal, que chega para dar uma aula e simplesmente seleciona os exercícios do dia, ou aquele que vem com planejamento, uma periodização, uma rotina diária de treino organizada, né, com um objetivo a alcançar. É totalmente diferente. Mas aí eu pergunto, qual profissional que você quer ser? Quer ser mais um no mercado, igual a muitos que já temos aí, ou você quer ser um profissional diferente? Essa é a questão. Bom, acho que por hoje era isso, né, Guilherme? Fica essa pergunta no ar, então, né? Como é que você faz para se valorizar, né? Quais são os motivos, então, aí que você vai encontrar no caminho para contrapor essa desvalorização, né, que tanto atinge aí a nossa área? Tem como? Tem como, sim. A gente pode finalizar só dizendo assim, as mensagens, né? Quatro mensagens para tu levar para casa, né? Encontre o seu diferencial, escolha um público específico, defina o seu público, mude, acho que essa mentalidade interna de desvalorização e comece a agir para se tornar um profissional valorizado, e tenha clara as relações com seus alunos, as relações de pagamento, de logística, né? Porque isso aí vai evitar estresse e vai combater essa questão esse sentimento de desvalorização que tanto atrapalha a gente. É isso aí. Certo, então, Lucas? Vamos deixar, lá no início do programa, a gente falou que a gente tinha feito uma pesquisa com profissionais. Verdade. A gente gosta muito de ouvir isso, poder conversar com as pessoas, com os colegas e ouvir. Então a gente vai colocar na descrição do vídeo aqui o link para a pesquisa. Gente, 5 minutinhos vocês respondem. Tá? Então quem puder responder, ajudar ali, a gente lê resposta por resposta. E se quiser botar nos comentários ali, opinar sobre alguma coisa da aula também, fica à vontade também para fazer isso, né, que a gente vai estar respondendo. Então tá, é isso aí? É isso aí então. Então tá, pessoal, ficamos por aqui hoje e a gente espera vocês aí na próxima aula. Um abraço. E até lá. Valeu.